Infelizmente, é dessa forma. Nós vamos agora, eu vou dividir, agora, como eu sempre tenho feito, vamos falar um pouco das características da cidade de Laodiceia. Depois nós vamos partir para a leitura do texto e para a explicação desse texto. Então, eu vou compartilhar agora com vocês um PowerPoint, que eu acredito que vai dar para todos que estão no celular nos acompanhando para ver. Vamos aqui dar uma checada aqui, ok? Vamos acompanhar todos aqui. Aqui então, Laodiceia. Vamos então ver um pouco das características dessa cidade. Opa, fui demais. Bom, vamos falar das origens da cidade. Aqui nós temos um mapinha, um pouco aqui amador, mas é assim mesmo. Então nós temos aqui as 7 igrejas de Laodiceia, quer dizer, 7 igrejas do Apocalipse. Laodiceia está bem aqui a sua colocação, aonde ela se posiciona, onde que ela se encontra. Aqui um pouco das moedas das escavações arqueológicas. As escavações arqueológicas trazem o material mais rico de Laodiceia, porque das 7 igrejas do Apocalipse, todas elas são destruídas. E Laodiceia talvez pode ser a que mais esteja destruída. E das 7 igrejas, nós sabemos que Esmirna e Filadélfia é a única igreja que existe até os dias atuais. Veja só, a cidade era muito rica, ela conseguia encunhar moedas. Na verdade, a cidade de Laodiceia era uma cidade bancária. Lá era onde eram forjadas moedas, era uma cidade dos banqueiros. Você já parou para imaginar você morando e as pessoas que moram numa cidade ser a cidade dos banqueiros? Laodiceia é conhecida como a cidade dos banqueiros. Aqui são várias das suas moedas, de várias épocas, de vários reinados, de vários imperadores sendo colocada. Ela também é chamada como Dióspolis, quer dizer cidade de Deus. Outro momento eu explico mais sobre o quadro anterior. Esse período teria também uma ditadura da sedução. A cidade de Laodiceia era uma cidade que os cristãos teriam grande dificuldade de estar nela. Por causa da sua riqueza, a sedução e tudo que ela pode ser seduzido pelo dinheiro, pelo poder, ela seria seduzida. Seria uma luta muito grande. Não com a pobreza, não com a miséria, mas uma luta com a luxúria, uma luta com a bonança, uma luta com tudo em abundância, com uma luta com tudo tendo de sobra, com uma luta em você morar no lugar mais chique do mundo, tendo tudo de sobra. Laodiceias, Laós significa povo. De Kaios, julgamento. Ou, colocando junto, julgamento do povo, ou povo que julga. Esses seriam as possíveis traduções do grego para a língua portuguesa. Julgamento do povo, ou povo que julga. Aqui nós temos aqui as regiões do mapa, que em outro momento eu vou explicar melhor. Aqui tem a ver com as regiões que alimentavam, que trabalhavam diretamente com essa cidade. Aqui são as ruínas que nós estamos vendo da cidade. Vê que sobrou pouca coisa da cidade, né? Nós acompanhamos aqui, vemos aqui um monte de entulhos, pedras. É isso que é Laodiceia hoje. Laodiceia ela foi devastada por muitos terremotos, guerras e saques. Por causa da arrogância dela e do poder dela, não faltaram pessoas que a odiassem. E por causa da sua riqueza, não faltou governantes que queriam saquear os seus cofres e saquear a cidade-banco. Cidade bancária é a cidade mais visada para ser destruída. E aqui então nós vemos ovelhas, olha só hoje. Quem imaginaria do pensamento da cidade de Laodiceia, nesse lugar que era um lugar antigamente lindo, onde corriam as águas de Laodiceia, pastar ovelhas. Olha aqui esse lugar. Esse anfiteatro lindo, que era muito lindo. Hoje são só ruínas. Aqui tem uma reconstrução 3D de como seria esse lugar. Isso não é feito da imaginação. A tecnologia da arqueologia moderna, ela consegue, através de várias técnicas, você colocar, por exemplo, granadas em alguns lugares e medir ondas, e elas revelam toda a estrutura subterrânea de como estava aquela estrutura, os alicerces, as dimensões, junto com os livros históricos, achados através da arqueologia, os relatos deles descrevendo, mas a reconstrução 3D dessa cidade através das técnicas totalmente reais, técnicas comprovadas, são aqui as técnicas científicas da arqueologia, da engenharia moderna,
para a reconstrução do lugar. Veja, a cidade de Laodiceia ela era fantástica. Ela era fantástica. Ela era fora de sério. Era algo muito lindo para a gente estar. Veja essas colunas lindas. Aqui, onde você estivesse, as pessoas te ouviriam. Olha só o templo ali em cima. Que coisa linda. Olha a cidade, a forma. Aqui, tá vendo essa forma aqui do lado esquerdo, em cima? É o traçado recomposto pela técnica de recomposição computadorizada através dos impactos e análise das estruturas que nós temos ali, do fundamento. O fundamento demonstra uma construção gigantesca, algo maravilhoso. Olha só aqui, irmãos, a arena de jogos, uma capacidade aqui violenta. Dizem que alguns lugares aqui, e alguns outros lugares que fizeram, caberiam 300 mil pessoas, irmãos. Não era brincadeira, não. Outro lugar, 30 mil pessoas. É muita gente. O lugar era lindo e belo. É uma cidade bancária. Perceba as estruturas dessa reconstrução dos prédios, a sua altura, a sua beleza. Era uma cidade rica e que nada fazia falta. Aqui você está vendo uma antiga passagem do aqueduto das águas quentes. Elas desceriam. Aqui é uma reposição, uma maquete de como seria as casas na cidade de Laodiceia. Eram casas lindas. Aqui, como você chegaria e sentaria na sala para conversar. Eles gostavam de deitar e conversar como em divãs. Isso aqui é uma sala, não é um quarto. É uma sala. Você chegaria, sentaria e falaria, olha que legal, com esses artefatinhos de ouro na parede, umas pedrinhas bonitas, conversando. Bom, uma cidade de ricos, como nós mencionamos. Era uma cidade que muitas construções belas, lindas, aquedutos, maravilhosas pontes. Aqui nós vemos estruturas. Veja, nesse cano aqui, ele é um cano antigo, queridos. E é parecido com o nosso moderno. Repare que até aqui, na boca dele, aqui tem aquele preparo do encaixe para os canos. A guerra destruiu. Mas esse aqueduto trazia a água das fontes termais quentes para dar de beber a Laodiceia. Por mais que os dutos eram longos e por mais que eles quebrassem essas águas, até chegar, a água ainda chegava morna. E os viajantes, quando chegavam a Laodiceia, morrendo de sede, querendo uma água para aliviar, colocavam então rapidamente a água quente. Era normal eles vomitarem após isso. Quando eu tomo água, estou com muita sede e tomo água quente rapidamente, é normal você ter náuseas e vômito. Isso acontecia. Aqui onde a pessoa caminharia por sobre e as águas caminhariam por debaixo. Laodiceia era uma cidade muito linda e rica. As águas desceriam. Veja só, aqui as suas ruas calçadas. Tinha guia de sarjeta, tá vendo aqui à esquerda? Aqui onde a água da chuva correria. Eles colocaram até onde correria a água fluvial. Separaram. Você não caminharia no meio da enxurrada. Você caminharia no cobertinho ainda. Boa parte da cidade teria calçada coberta. É bem interessante. Laodiceia era muito rica. Aqui parte de algumas fontes que tem até hoje. Aqui é onde vem a água de Laodiceia. Até hoje existe a fonte termal. A água sai de uma montanha fervendo e ela então desce e ela é captada mais embaixo. Aqui mais um momento aqui da onde vinha a água. Aqui são nas ruínas arqueológicas. Se você olhar isso aqui, isso é um pote de colírio. Porque na cidade de Laodiceia acontecia algo muito interessante. Nós temos aqui um templo muito conhecido de um deus chamado Frígio. E o nome da faculdade, segundo o registro histórico arqueológico, era Deus Frígio Menkarou. Era o nome, inclusive, da universidade que fazia tratamento de óleos. E aqui, então, eles faziam esses potezinhos de argila, colocavam seus colírios e vendia. Era uma universidade e uma cidade, não só bancária, mas voltada à medicina e voltada à medicina ocular. Fazia tratamentos dos olhos. Aqui você tem mais pastas que eram tratadas de colocar nos olhos. Eram tratadas também como vários tipos de tratamento. Aqui é uma ferramenta que a arqueologia demonstra que era utilizada no tratamento, segundo algumas fontes históricas. É possível dizer que eles faziam cirurgia de catarata. Você chegava ali cego e sairia enxergando de Laodiceia. Isso aqui essa imagem mostra ele fazendo uma cirurgia de catarata. Segundo essas evidências dos desenhos e dos escritos e dos documentos da faculdade, eles faziam cirurgia nos olhos.
e as pessoas que não enxergavam mais viam. Coisa interessante. Aqui é o vestimento. Se você olhar, bom, à minha direita só azul, é o que uma pessoa pobre em Laodiceia. Pobre em Laodiceia, entre aspas, era uma cidade rica. E à sua esquerda aqui, esse vestido aqui, que ele tem duas cores, com um colar, seria das pessoas bancárias, mais ricas. No caso das mulheres, essa é a roupa típica. Você está olhando para aquilo que o registro arqueológico nos revela. Então, o registro arqueológico mostra isso. E os registros históricos e os desenhos mostram isso. Então, possivelmente, seria como essa mulher ao lado aqui andando, que nós estamos vendo. Ela está colocando uma reconstituição de como seria uma mulher laodiciânica andando pela rua. Interessante, né? Ninguém pelado. Aqui nós temos aqui uma outra roupa mais simples para usar em casa. Essa seria possivelmente um dos vestimentos de Laodiceia que você estaria usando em casa. Uma roupinha mais simples, bem básico. Problema da cidade de Laodiceia é a arrogância em meio ao caos. A cidade passou por um gigantesco, monstruoso terremoto que a devastou. Então os governantes e os povos vizinhos ali falaram, poxa vida, vamos dar uma ajudada para vocês, né? Vocês estão tudo quebrado, rebentado, caído. Pois é. Laodiceia disse, não, muito obrigado, a gente cuida da nossa própria vida, não precisamos do dinheiro da ralé de ninguém. Respondeu mais ou menos assim. Nós somos ricos, de nada temos falta. Não precisamos da ajuda de ninguém, estamos bem, vocês podem voltar para suas casas que a gente reconstrui tudo. E, ironicamente, realmente, eles reconstruíram tudo assustadoramente mais belo do que era anteriormente. E aqui está uma moeda cunhada daquele período, da arrogância deles. Moldaram uma moeda para marcar esse ato. O que aconteceu à igreja de Laodiceia, com aquela igreja? Aqui nós temos vários... agora vamos falar a cidade, continuando falando da cidade de Laodiceia, a igreja daqui nós temos vários patriarcas que foram mortos. Mas olha que coisa interessante quando nós comparamos as 7 igrejas do Apocalipse na questão de cada uma delas Jesus falar que está vindo. Éfeso diz, arrepende-te, e se não, venho a ti. Ele está dizendo que vai vir. O verbo está colocando que ele irá, mas ele não foi. Esmirna, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ainda colocando para um futuro. Pérgamo, portanto, arrependa-te. E se não, venho a ti sem demora. Olha só, se não, venho a ti sem demora. Está colocando ainda longe. Tiatira, conservai o que tens, até que eu venha. Acrescenta-se um termo mais próximo. Agora, Sardes, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Olha, ele já coloca mais próximo, em que hora virei contra ti. Agora, Filadélfia, venho sem demora. Ou seja, ele já coloca que ele está cada vez mais próximo. Segundo os passos, é que aqui não dá para perceber pela conjugação verbal da língua portuguesa, mas no grego coloca uma cadeia de proximidade na conjugação verbal e na colocação do texto. E aqui nós vemos que em Filadélfia, em língua portuguesa, dá para compreender bem melhor. Filadélfia, venho sem demora. Agora, em Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Literalmente, a conjugação verbal coloca que, de fato, ele está literalmente parado no lado de fora da porta. E nós já vamos estudar que porta é essa. É isto que demonstra Jesus, ele estava vindo. Mas em Laodiceia ele chegou. Ele bate a porta. Olha que interessante mensagem já sendo colocada. Então aqui vamos colocar algumas observações sobre esse período. Bom, eu vou colocar aqui de volta a minha imagem. Espera, eu vou colocar aqui o texto bíblico para nós então lermos juntos. Eu vou projetar o texto bíblico para que nós vamos ler junto. Você só vai estar chegando o texto bíblico. Opa, isso, agora apareceu. Olha só. Vamos então para o texto bíblico agora para estudar. O texto bíblico diz: eis que estou à porta e bato. Perdão, espera aí, pulou o texto, só um momento, queridos irmãos. O texto correu mais do que devia. Pronto, agora sim. Agora o texto foi corrigido. Aqui está dizendo:
e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui a minha imagem mais próxima para os irmãos estar lendo, está me vendo. Veja só que interessante. Vamos ler mais uma vez. Lembra que eu já expliquei? Ao anjo, a igreja em Laodiceia escreve. O anjo é a liderança da igreja. Então, a liderança da igreja escreve. Escreve o quê? Essas coisas diz o Amém. Jesus se apresenta com a palavra final. De toda a visão do Apocalipse, lembra aqui do capítulo 1, ele vai se apresentar segundo aquilo que cada período necessita compreender de Jesus. Ele se apresenta para esse período como o Amém. O assim seja, o fim. O assim seja. Olha, assim será. É o momento final. Aí ele se apresenta como assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. Ele se apresenta como uma testemunha. Num tempo que nós estamos vivendo hoje de pessoas que descreem de Deus. Ele se apresenta, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o Amém. O fim de todas as coisas, o início e a consumação está comigo. Esse período precisa me reconhecer. É um período, essa forma de se apresentar indica a necessidade do período. Vocês precisam entender que eu sou o Amém. Vocês precisam entender que eu sou a testemunha fiel e verdadeira. O que mais vocês precisam entender? Olha só, o princípio da criação de Deus. Então, o texto bíblico, o princípio da criação de Deus. No momento que nós estamos vivendo, no momento que nós começamos com o darwinismo, nesse último período que ganhou ênfase, então inventaram uma ideia, uma teoria, tiraram, porque Darwin era um seguidor de Lamarck. Lamarck dizia que tudo aquilo que você usaria, você progrediria. Se você usasse muito o braço, ele se esticaria. E ele usou isso até para identificar as tartarugas de Galápagos e para dizer porque tinha uma pescoçuda, outra não era pescoçuda, que era por uso. Pois é, nós sabemos que o uso e o não uso não vai fazer com que o membro se desenvolva mais. A única coisa que vai fazê-lo é ele atrofiar. E se ele for utilizado, o que vai fazer é sua musculatura ser fortalecida. Ele não vai ganhar maior tamanho do membro, ele vai continuar com a mesma dimensão que o seu código genético o instituiu e o construiu para ser. Ele tem aquele formato porque o código genético assim o fez. E agora Darwin vem e tira Deus. E aí nós temos um período crescente do antropocentrismo, colocando o homem no centro. E ao colocar o homem no centro, tiraram Deus e agora colocou que o homem é o seu próprio Deus. E como o homem é o seu próprio Deus, então agora nós temos que dar uma outra resposta para a origem da vida. E aí então vem o evolucionismo, que arrancou Deus de lado, de fora, mesmo com todas as evidências que nós temos do design inteligente, a prova do Criador em cada detalhe. Mesmo assim, as pessoas não querem crer no Criador, mas querem crer em contos de fadas, em histórias que são inventadas. E veja bem, em histórias. E olha o que Deus diz, o princípio da criação de Deus. Eu sou o princípio da criação de Deus. A Bíblia fala que tudo que se fez por causa de Deus. O período que nós estamos vivendo, eu começo a perguntar, será que nós não temos hoje pessoas no último período da igreja que não precisa entender que a igreja de Deus é a igreja de Deus? Não precisa entender que Deus senta no trono, que Ele é o Criador, que Ele é Deus. Reconhecer que todas as obras são da sua mão, que toda a natureza rende glória nele, a assinatura do Criador está em toda a beleza de toda a criação. Até um besouro, ele nos assombra com a magnitude da beleza com a qual Deus o criou. Não sei se vocês ouviram falar, o besouro bombardeiro. Ele joga água, irmãos, fervendo. Quando ele for ameaçado, nós temos assim insetos com coisas incríveis, que nós diríamos, como que isso é possível? Deus, através da sua criação, ele criou assim. Em outro momento eu explico sobre isso, senão eu gosto muito de falar de criacionismo, eu vou acabar entrando nesse assunto de forma inapropriada. Verso 15, porque estamos estudando Laodiceia. Apesar que faz parte de Laodiceia, mas aqui é um resumo e não uma ênfase toda. Agora lembra que o texto ele sempre vai começar com a apresentação da profecia do primeiro capítulo, depois Deus vai dizer conheço, depois ele vai fazer uma repreensão, e depois ele vai dar uma promessa do final de Apocalipse. Vamos agora para o conheço, verso 15. Conheço as tuas obras,
que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Quem deras fosse frio ou quente. Olha aqui, uma notícia terrível. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que notícia trágica e triste. Aqui mencionando, contudo, conheço as tuas obras. Deus está dizendo que ele conhece as nossas obras, irmãos. Obras no contexto das 7 igrejas são as nossas obras espirituais e obras materiais que têm a ver com o nosso comportamento da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas saiba que a fé sem obras, ela é morta. E só as obras sem a fé, ela é vã. Essa é uma acusação sobre Laodiceia. É uma acusação sobre muitos sobre Laodiceia, que tem tido um comportamento de obras, mas tem escrito. Então, conheça as tuas obras. Então, aqui, Deus ele conhece que nós temos hospitais, clínicas, creches, asilos, universidades, e somos maravilhosamente ricos. TV Novo Tempo, temos de tudo no nosso período. Deus fala, eu conheço as suas obras. O problema não é você fazer o certo. O problema está em você não fazer o correto. Peraí, como é assim, pastor, fazer o certo e o correto? Queridos irmãos, nós nos enganamos em achar que Deus quer apenas que a gente vá à igreja. Deus não quer apenas que a gente tenha um asilo. A questão é, o seu coração está lá? Muitas pessoas hoje têm obras, mas ele não é quente nem é frio. Pare para você pensar na realidade de muitos irmãos e irmãs na igreja hoje. São totalmente laodiceânicos. Não tem um compromisso de adoração, não tem um compromisso de testemunho, não tem um compromisso de estudo da palavra, não tem um compromisso de estudo da lição da escola sabatina, não tem um compromisso com a sua própria igreja, não tem um compromisso com o trabalho da igreja. Eu não estou acusando, é a realidade. Eu sou pastor, eu sei. É só a gente chamar a igreja para ir com JA. Quantos vão? Chama a igreja para entregar folhetos. Quantos vão? Quantos vão para o culto de quarta-feira? Quantos vão para o culto de domingo? Quantos estão assistindo hoje este culto oficial do distrito? Pense nisso. Quantos estão comprometidos com Deus de verdade? Então, olha, muitos estão se iludindo e se enganando com as riquezas desse mundo. Se enganando com a riqueza do que a igreja possui, sem assumir a riqueza espiritual primeiro. Conheça as tuas obras. Olha só, que nem é frio nem quente. Quem me deras fosse frio ou quente. Porque se você fosse frio, eu conseguiria te aquecer. Dá para fazer muita coisa com quem é frio e dá para salvá-lo. Dá para mostrar o seu pecado. Dá para mostrar o seu erro. Para quem é quente, está perfeito. Ele está virtuosamente trabalhando a todo vapor para o Senhor nosso Deus. Mas aquele que é morno é aquele que não está comprometido com as obras do diabo. Mas é também aquele que não está comprometido com as obras de Deus. Em outras palavras, é aquele que está sobre o muro. E aquele que está sobre o muro está numa posição para si cômoda. Mas esqueceu que quem trouxe o preconceito, que quem trouxe a divisão entre Deus e o homem foi o diabo. Quem construiu o muro é o diabo. Portanto, o muro e as coisas do diabo pertencem ao diabo. E aqueles que estão sobre o muro precisam se arrepender de não ter fervor. Quantos não estão comprometidos? Quantos o culto é claro, irmãos? Eu não quero ser aqui nenhum tirano, não tem nada a ver com isso. Tem muitos irmãos e irmãs que a gente não pode julgar, que acabam chegando atrasados, porque tem vários filhos, eu tenho um filho bebê, o filho vai sair de casa, vomitou, fez xixi, não dormiu à noite, teve dor de barriga. Não se trata nisto, e não se trata disto. Se trata daqueles que não possuem desculpas, que é a maior parte da igreja, e que não vão. Onde estão? Muitos não se comprometem. Nós temos que fazer um trabalho missionário. Cadê que eles estão dando estudo bíblico? Sabia que nós temos muitos estudos, e até da TV Novo Tempo, e não achamos pessoas para dar os estudos bíblicos? Eu não sei dar, eu não consigo. Deus vai te capacitar quando você for. Deus não te capacita antes. Deus não abriu o mar vermelho para eles passarem. Eles entraram no mar vermelho e Deus abriu o mar. Esse é o relato. Moisés entrou e mandou o povo marchar. Marchando, Deus abriu. Deus não vai livrar você, irmãos, antes do que aconteça. A promessa de Deus é que Deus vai te dar força quando acontecer. Ele vai te pegar nos braços no momento da tua aflição. Ele vai te levantar no momento da tua dor. Acorda, Laodiceia. Acorda.
Verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A palavra é estou a ponto, e está no grego. Não significa que ele vai vomitar, e nem que ele vomitou. Significa que ele está com náusea e precisa de ser digerido. E Deus quer que faça o seguinte: escolha ser quente ou frio, para que a digestão ocorra, para que eu não te vomite. Deus, ele não quer vomitar você, meu querido irmão, minha irmã, que hoje talvez tenha abandonado o primeiro amor. Lembra que a 7 igreja representa 7 períodos da história e também representa 7 tipos de cristão. Hoje estou falando para um tipo de cristão. Para aquele cristão que ele não quer abandonar a fé. Eu estou falando para aquele cristão que não quer abandonar a Deus, mas também não tem um compromisso com Deus. Ele está servindo a 2 senhores. Pare de servir a 2 senhores e vá curtir a salvação ou vai curtir o mundo. Pare de viver uma vida de infelicidade. Deus, ele quer que você seja feliz, que você tenha pelo menos uma boa vida para esse mundo, já que muitos acreditam que Deus não criou e que nasceram, cresceram e morrerão como cão, como uma planta e como uma flor. Que assim seja para eles então. Só que para você, meu querido irmão, minha querida irmã que ama a Deus, Deus não quer que seja assim. Na verdade, Deus não quer que seja assim para ninguém. Deus, ele quer que nós sejamos salvos. Deus, ele tem uma palavra para mim e para você. Ele não quer te destruir. A revelação de Apocalipse é um livro de salvação. É um livro de bênção. Deus, quando repreende, ele repreende todos quanto ama. É como um pai e uma mãe que repreende um filho. Ninguém de nós repreende porque quer o mal. Ninguém de nós repreendemos porque queremos destruir os nossos filhos. Nenhum de nós queremos acabar com sua felicidade. Ao total oposto e extremo oposto. Nós queremos que eles sejam felizes. Sonhamos que eles sejam melhores do que nós. Sonhamos que eles não sofram as coisas que sofremos. Sonhamos que eles não passem pelas coisas que passemos. Sonhamos que eles possuam possibilidades maiores do que a nossa. Sonhamos para que sejam mais inteligentes do que nós. Isso é o que está em cada coração de pai e mãe. Que eles sejam maravilhosamente enriquecidos e nobres. Queridos, essa é a vontade de Deus. E Deus disse, quando uma mãe ou um pai abandona seu filho, Deus, ele diz, eu jamais te abandonarei. Mesmo que uma mãe abandone, que é condicional, Deus diz, mesmo assim, eu nunca, jamais te abandonarei. Deus não está dizendo que vai te abandonar, meu irmão, de forma nenhuma. Ele só está dizendo que não tem como você chegar ao reino dos céus dessa forma. E ele precisa que você mude. Por isso que ele está à porta. Eu vou adiantar um pouquinho. Essa não é a porta da oportunidade. Essa não é a porta da salvação, porque Deus já abriu. Você tem uma porta aberta. Essa é a única porta que Deus não pode abrir. Essa porta é a porta do meu coração e do teu coração. É a única porta que Deus pode abrir. Que Deus não pode abrir. Porque essa porta é a única porta que só você pode abrir a porta do teu coração. Por isso Deus bate. O diabo, ele te escraviza com os vícios, com o pecado, com as coisas erradas, com tudo de vazio que a gente ocupa o tempo. Ele te acorrenta de forma que você não consegue sair e você ora e chora para se libertar. Não, Deus não te possui. Deus, ele te convida como um pai, porque ele precisa da sua escolha. Você deve escolher estar com ele. Ele não vai invadir o seu coração, mas todas as portas estão abertas. Por isso Deus diz ao último período, sei que tem pouca forças, caminhe por ela. A porta que você precisa caminhar com ela é a porta do seu coração. E Deus, ele tem essa mensagem hoje para a igreja de Laodiceia. Vou continuar aqui sem projetar o texto. Verso 17. Pois, dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que tristeza. Por que diz, estou rico? O termo aqui, estou rico, já fala que ele está rico. Por que ele acha que está rico? Olha, meus queridos irmãos, e na verdade, Laodiceia, quando Deus dá uma bronca em Laodiceia, porque esse é o único período, dos 6 períodos, que não teve perseguição nenhuma. Nenhuma perseguição. Nós tivemos uma perseguiçãozinhas, uma aqui, outra ali, coisa esporádica e fraca. Da forma como era dos antepassados, nós não tivemos. Nós gozamos das orações, das bênçãos das orações dos antigos pais que oravam pelos seus filhos que viriam após dele.
Nós gozamos hoje a liberdade que todas as outras 6 igrejas sonharam em ter. Sonhamos com a liberdade que os cristãos das antigas igrejas queriam ter e não tiveram. Nós podemos nos tornar mais ricos. Esse aqui estou rico. Esse aqui estou rico. Pode-se dizer que ele se acha rico. Fisicamente e espiritualmente. Ele diz, eu estou rico. Esse texto bíblico tem uma alusão dupla. Porque se aplica literalmente à riqueza desse mundo. Porque não houve nenhum período da história em que os cristãos fossem mais ricos do que no último período da história da igreja. É onde os cristãos podem ter casas. É onde os cristãos podem morar em casas belas, podem morar... Olha, irmãos, minha casa não é tão bela. Pois é, os irmãos antigamente tinham que morar em cavernas, em casas feitas de qualquer jeito, em condições precárias, arrancando tudo que tem numa mochila e fugindo vez por vez, e orando a Deus por um momento de paz. Você, Laodiceia, você, meu povo, que hoje me ouve, o período que você vive é o período que Deus cumpriu essa promessa. É o momento que o povo tem de pregar o evangelho em paz. Só que o que nós fazemos com a paz? Nós não queremos pregar, vamos chegar tarde à igreja, não temos compromisso com a igreja, não temos compromisso com Deus, não temos compromisso com o trabalho missionário, não temos compromisso, sabe? Ellen White eu não vou trazer aqui agora para não ficar muito maior. Um outro dia eu vou fazer um sermão sobre isso. Ela traz uma visão de como seria a igreja ideal de Deus. Ela diz que seria como uma colônia de abelhas laboriosas. E ela descreve uma das cidades dos Estados Unidos, uma igreja, como sendo uma igreja segundo a vontade de Deus. E lá demonstra todos os seus departamentos funcionando, dando comida a quem não tem, ajudando os necessitados, reformando e construindo casa para quem não tem. Mostra uma obra ativa da igreja de uma forma linda em restaurar físico, mental e espiritual, levando o consolo, a paz, o alimento, a palavra a todos. Deus nos deu esse tempo, o poder financeiro, a sabedoria, o intelecto para fazer isso. Esta é a finalidade da existência do último período da igreja. Levar avante a mensagem do evangelho no seu mais alto poder e clamor. Mas a pergunta que eu faço, você tem notado isso e tem visto isso? E ainda moramos no lugar dentre os 5 países com maior liberdade religiosa do mundo. E agora o texto, e abastado. Isso aqui, pois diz, estou rico e abastado. Essa é uma referência, mas uma ênfase maior ao se achar rico, ao se achar numa condição de riqueza absoluta. Por que ele se acha? Porque, olha só, o período que nós vivemos, todo o conhecimento que os antigos não tinham, nós temos. E o livro de Daniel e Apocalipse foi aberto para nossa compreensão. Nós pregamos, ensinamos, vivemos à luz de grande desenvolvimento tecnológico, de grande desenvolvimento intelectual, de grande desenvolvimento profético. Vivemos momentos proféticos. Vivemos no momento em que temos de todas as coisas. Vivemos no momento em que nós temos, irmãos, todas as bênçãos de Deus para mim e para você. Vivemos no momento que temos casa publicadora. Já imaginou? Vivemos no momento em que nós temos aqui escolas, creches, universidades, orfanatos, asilos, toda a obra de ajuda assistencial espalhada no mundo de forma poderosa, grandiosa e milionária. E Deus diz, pois estou rico e abastado. E agora o texto, e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uau! Por que Deus está fazendo essa advertência para o nosso período? Por que Ele está dizendo isso para mim e para você nesse momento? Porque Ele está dizendo, olha só, você acha que você é rico e abastado e não precisa de coisa alguma. Agora, e nem sabes. O texto aqui do original, traduzido ao pé da letra, é não conhece. Ele não conhece. Não é nem sabes. O texto quer dizer que ele não conhece mesmo, ele desconhece totalmente. Você desconhece a sua condição. Apesar de ser fato que você tem a Bíblia na mão, enquanto os períodos não tinham anterior, eles tinham partes da Bíblia, rolos da Bíblia. Poucas pessoas antigamente teriam toda a escritura. Poucos, irmãos.
Começou com Martinho Lutero para cá, a divulgação. E lembra, foi no período de Filadélfia que houve a explosão da palavra de Deus para todo mundo. Foi no último período que houve a explosão. Eles não tinham. Agora, nosso período começou com Bíblia na mão, inário na mão, louvor, igreja, cântico, estrutura, templos, suntuosos templos, congregações, tudo muito rico e poderoso. E a gente começou a colocar o poder nos bens e começou a esquecer que o poder é Deus. Não todo o período. Algumas pessoas do nosso período fizeram isso. Não todas as pessoas, não todos os líderes, não todos os membros, mas algumas pessoas desse período, com uma característica grande, percentual, colocaram a sua fé ao invés de Deus e em fazer a vontade de Deus, em cumprir a obra de Deus. Sabe qual o problema de Laodiceia? O problema de muitos irmãos do período da Laodiceia é servir a Deus, fazendo o trabalho que Deus mandou. Destravou. Vamos continuar então aqui. Eu acho que não pode relar nada aqui. Se relou, começa algum problema. Ou alguém ali conectou alguma coisa que não devia. Mas vamos lá. Vamos continuar. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego. Porque não conhece que é infeliz. Porque não vive uma vida, irmãos, de integridade. Sabe, nós temos muito adventistas na igreja que falam, a igreja é fria. E sabe quem é a igreja? É tu, meu irmão. Você é a igreja. Você é que está frio quando você acusa que ninguém visita. Você foi visitar? Quando você acusa que ninguém levou alimento. Você levou alimento? Quando você acusa que ninguém ajudou você na sua casa. Você ajudou as pessoas em suas casas? Você ajudou? Você foi? Para de acusar as outras pessoas. Lembra que o nome de Laodiceia pode ser o povo que está sendo julgado ou o povo que julga. O povo do juízo ou o povo que julga. Para de ser o povo que julga e seja o povo do juízo. Vamos parar de ter palavras e começar a ter ação. Não sabe que tu é infeliz. Quantos hoje estão na igreja e não sabem mais por que guardam sábado? Porque eles não conhecem a fé. Muitos dos nossos irmãos não sabem nem o que é a igreja adventista sétimo dia. Falam, não, eu creio. Só que não é capaz nem sequer de dizer os 10 mandamentos. Muitos deles não são capazes nem de dizer em uma palavra como que se resume as 28 doutrinas da igreja. Não sabe nem o que crê. Não conhece em uma palavra, se for dizer, as 3 mensagens angélicas, que é o dever. Não sabe o que deve fazer, mas estão cheios de palpite para o que o pastor deve fazer. São cheios de palpites para o que o ancião deve fazer. São cheios de palpite para o que a igreja deve fazer. A característica de Laodiceia. Quer criticar? Falar? Mas mudar? Não. Comprometimento? Não. Comprometimento aqui, irmãos, é aqui. Aqueles que estão comprometidos aqui. Esta é a infelicidade de muitos de Laodiceia. E Deus tem uma porta aberta para você. E Ele bate a porta do teu coração para que você saia dessa infelicidade. Abandone o teu julgamento. Abandone os seus prejuízos. Sabe, Deus expulsou uma das 12 tribos de Israel. E nós te menciona que uma dessas tribos, ela perdeu o título porque elas acusavam tanto e criticavam tanto que elas representam um tipo de cristão que não verá a Deus e não herdará o reino dos céus, porque achariam defeito até no Criador. Esse é um problema terrível de muitos que vivem no período em que vivemos hoje, são infelizes, acham que tem muito conhecimento. Sim, miseráveis. Sim, miseráveis. Eles não conhecem nada da Bíblia, se acha conhecedor, mas não sabe nada. Pobre, cego e nu, tem a Bíblia, mas não lê. Tem a lição da escola sabatina, mas não estuda. Tem os escritos de Ellen White, mas não estuda. Olha, quantos e quantos, irmãos, eu recebo texto e tenho que ficar avisando, o pessoal não sabe, nós temos página de graça. É só pegar ali e pesquisar, colocar o nome do livro da Ellen White e colocar lá para ver se é verdadeira. Hoje, queridos, 99% do que rola na internet de texto do que Ellen White diz, Ellen White nunca disse. Olha, raramente eu pego um texto que é verdadeiro. E daquele que é verdadeiro, ou ele está estranguladamente fora do contexto, ou ele foi acrescentado palavras que ela não diz,
ou foi retirada a palavra. Por isso que eu digo 99%. Porque quando eu comparo com o texto original, não está lá. Não está escrito, não está em português, não está em inglês. Irmão, está para todo mundo na internet, qualquer um com acesso a um celular. E uma internet pode fazer isso. Mas sabe qual que é o problema? A gente não quer ser bereano. Sabe qual que é um problema? A gente quer acusar, a gente quer criticar, a gente não quer viver o evangelho. O problema é que eu queria fazer uma mensagem mais leve hoje, só que a mensagem para a Laodiceia ela não é leve. A mensagem da Laodiceia é pesada. É um povo que precisa escolher a quem servir. Não dá para amar o mundo e amar a Deus. Você precisa fazer uma escolha, meu irmão. E hoje, Deus ele apela. Escolha, pois, a Deus e viva. Hoje eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? O que escolhe? A resposta é individual. A salvação é individual. Vamos aqui continuar. Pois estou enriquecido, sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. Verso 18. Ele diz, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que tenha riquezas e vestidura brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O verso 18 vai descrever um pouco mais a condição do verso 17. Eu disse que não sabe, é um sujeito enfático. Aqui o comentário bíblico adventista já está explicando aqui muito bem. Não sabes, a tradução é que não sabe mesmo. Aqui, de mim compres. Ela deveria abrir mão do seu antigo estilo de vida para ser verdadeiramente rico e receber a cura. Olha só, o comentário bíblico está dizendo sobre de mim compres. Nós temos que comprar de Deus é uma referência a abandonar certos tipos de hábito, como o hábito da crítica, como o hábito de não trabalhar, como o hábito de dizer eu não tenho dom. Esse hábito é o hábito de entregar os talentos. Mateus capítulo 24 e 25, quando Jesus descreve como será as suas vindas e como ele faz a advertência de como nós deveríamos estar aguardando a sua vinda. Ele faz uma alusão daquele que enterrou o seu talento. Laodiceânicos tem muitos que enterram seus talentos. Eu não vou fazer, ou porque está enterrando o talento. Laodiceia está cheio de gente que dá desculpa para tudo. Tudo ele inventa uma desculpa. Agora, eu não estou dizendo que não existem razões verdadeiras. Isso não serve para você. Porque o irmão que é fiel e fervoroso, tudo que nós falarmos, ele vai acatar e vai se repreender e vai cortar mais ainda seu coração. Não é para você, meu irmão. Não se corte mais do que você que se corta. Já é suficiente o teu coração contrito. Deus está te vendo e ele sabe quem você é. Esta palavra é para aquele que não tem comprometimento com Deus. Essa palavra é para aquele que vive uma vida morna. O apelo que Deus faz para o período de Laodiceia. Seja quente, porque eu quero te salvar. Eu quero que você seja salvo. Vamos aqui, ele está dizendo. Aconselho que de mim compres ouro, refinado pelo fogo. Aqui Deus está dizendo o ouro refinado pelo fogo sempre é a riqueza do caráter de Deus. Ele quer que eu e você tenhamos um caráter refinado, irmãos, através do trabalho, da abnegação, de você estar lá. Você reparou que tem muitos irmãos que fazem isso constantemente? Tem muitos irmãos que eles estão no sábado, quarta, domingo, JA, desbravador, aventureiro, na vigília, no pequeno grupo, na classe bíblica. Esses irmãos, ao fazerem isso, eles estão sendo provados nos fogos. Porque para estarem ali, abdicaram de prazeres, abdicaram de sonhos, abdicaram de muita coisa. Estão com cargas que não deveriam ter. Em caso de muitos irmãos, estão carregando fardos que não deveriam carregar. Estão carregando fardos que deveriam ser melhor divididos e distribuídos. Enquanto temos um literalmente dando a vida, temos outros literalmente sugando vidas, ao invés de ser a luz do mundo, sendo aquele que tira a vida até do irmão que está trabalhando, porque sobra muito trabalho para ele. E ao invés de ajudar, ele ainda é aquele que critica. Veja que um laodiceânico é muito ruim. Um laodiceânico precisa fazer uma escolha. Perceba que laodiceânico não é do mal. Laodiceânico é morno. Morno é uma pessoa que ele, irmão, ele não escolheu o diabo. Mas ele também não escolheu se entregar para Deus de todo o coração. Quem é você?
Você escolheu entregar a Deus ou ainda você está cheio de ressalvas? Queridos, para quem cai de cabeça para amar as pessoas, não tem tempo de ver os defeitos, porque, óbvio, todos temos defeito. Você não tem tempo de ver o defeito do pastor, do ancião, dos líderes, porque parte do princípio óbvio. Não há um justo sequer no céu. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória e da graça de Deus. Por isso Jesus Cristo veio para mim e para você. Por isso Jesus Cristo veio a esse mundo e está nesse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que eu e você levemos o evangelho da salvação. Para que eu e você sejamos um mendigo maldito moribundo, que leva a outro mendigo maldito e moribundo, aonde encontrou o pão, aonde encontrou a esperança, para permanecer firme e andando rumo à salvação. Esta é a mensagem de Laodiceia que ela deve dar. Mas muitos estão cegados e não enxergam. O apelo: compre de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Então Jesus quer que eu e você se enriqueças, irmãos, do verdadeiro trabalho, da verdadeira espiritualidade. Não é trabalhar para Deus com um ato farisaico de salvação pelas obras, mas como uma atitude espiritual, contrita, de quem tem um coração quebrantado. Perceba que na história da mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus, Deus não pediu para ela. Ela fez uma obra porque quis de coração. Quantos apóstolos e profetas trabalharam grandemente, fizeram de coração. De coração. O que Deus quer que você faça, irmãos, me louve de coração. Estude a palavra para buscar a palavra de Deus de coração. Trabalhe de coração. Não vejo o erro das pessoas, porque Jesus vai escolher os 12 apóstolos. Se fosse para mim, você escolher, nós nunca escolheríamos os 12 apóstolos. E nós nunca escolheríamos José e Maria para Deus encarnar. Nós nunca escolheríamos o casal José e Maria, porque é um homem que já tinha filho, maior de 30 anos, casando com uma pessoa que possivelmente, alguns autores colocam entre 14 e 16 anos de idade. Ele teria o dobro da idade dela. Você não escolheria esse como um casal ideal. Você não escolheria. Mas Deus falou que era o melhor homem. E Deus falou que era a melhor mulher. E deveria ser um casal. Veja, nós somos muito maus. Deveríamos aprender a ser bons, a parar de acusar as pessoas. Olha que interessante, nós temos que aprender, irmãos, a abrir o coração e a trabalhar com toda a alma, queridos. Parem de olhar para trás. Univos uns aos outros. Esta é a vontade de Deus. Perdoai e confessai os pecados uns aos outros. Confesse, abandone. Deus, ele quer te carregar no colo. Deus, ele te ama, meu irmão, minha irmã. Ele não quer que você fique assim. Onde, se você quer mudar, Deus, ele quer te ajudar. Eu peço que você se ajoelhe aí na sua casa, que você está me acompanhando. Se ajoelhe. Coloque sua cabeça no chão. E humilhe. Fale: Senhor, eu tenho criticado, falado mal, não tenho ajudado. Se eu não tenho criticado, eu não tenho ajudado, eu tenho enterrado o meu talento. Pai, me ajude a ser fervoroso. Pai, me ajude a acordar. Pai, me ajude a ler a tua palavra de verdade. Me ajude a orar de verdade. Me ajude a buscar-te de verdade. E me ajude a parar de ser levado por todo vento de doutrina. Pare, isso não é maduro, isso é infantil. Quantas pessoas que estão hoje vivendo em Laodiceia estão vivendo uma vida infantil. Tem Bíblia em casa, Ellen White, todo o aparato estrutural da igreja, mas ele diz em seu coração: estou rico e não tenho falta. Porque ele olha para a igreja e para em casa todos os livros. Tenho todo o conhecimento. E estudou só um livrinho, umas passagenzinhas forrefa, se é que viu. Liu de vez em quando um pedaço da lição e está no mesmo estudo, arroz com feijão, que se batizou até hoje. E para esse Jesus diz: você tem que sair da mornidão, meu irmão. Você tem que sair da mornidão, meu irmão. Por isso, enjoelhe agora. Abaixe tua cabeça. Que Deus, ele está batendo agora a porta do seu coração. Porque ele quer salvar você e quer me salvar. Vamos continuar. E ele continua aqui. Fogo que te enriqueças. Vestiduras brancas para te vestir. O que é vestiduras brancas? É a justiça de Cristo. Pare de ter a justiça pelas obras e tenha a justiça de Cristo. Ela só é possível unicamente através de atos de fé e de amor. Ela faz por Cristo. Lembra que Jesus vai dividir os bodes das ovelhas? E aqueles que dirão: Senhor, não fizemos milagres e maravilhas em teu nome, expulsamos demônio?
Deus vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheço. Esses são as obras, pelas obras. Agora, Jesus diz, vinde, e ele vai falar, quando eu tive fome, me deste de comer, ele fala as mesmas coisas. Os dois falam das mesmas obras, porque Deus rejeitou a obra de um e aceitou a obra de outro. Porque estes fizeram de coração aquilo que Deus mandou. É como Caim e Abel. Ambos ofertaram. Um ofertou o que Deus mandou e o outro não. Muitos ofertam a Deus um trabalho que Deus não pediu. Muitos ofertam hoje um comportamento que Deus não pediu. Muitos ofertam hoje uma adoração que Deus não pediu. Oferte a Deus aquilo que ele pediu de coração, para que ele pode dizer, vim, bendito meu Pai, mas é para todos que ele quer dizer. Vamos continuar. Vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Qual é a vergonha da sua nudez? Porque você obra só pelas obras, você diz que sabe, mas não sabe nada. Se espremer e perguntar, não sabe os 10 mandamentos sequer. Se perguntar por que guarda o sábado, não sabe explicar. Se perguntar por que não come carne de porco, não vai nem saber por que explicar, nem como explicar. E ainda se diz adventista do sétimo dia. Só pode ser laodiceânico mesmo, porque adventista do sétimo dia não é. Muitos de nós temos nome de que vive, podemos estar mortos. Quais das 7 características é você? Hoje eu estou falando não só para laodiceânicos, eu estou falando para todas as 7 características espirituais, que às vezes nós passamos pelas 7 em nossa vida. E dentro das igrejas temos vários irmãos que estão passando pelas 7 características espirituais, que são problemáticas, porém são tudo filho e filha de Deus. Não esqueça isso. Apocalipse não está falando que quer te destruir, não. É como um pai que adverte o filho. Apocalipse, irmão, é a revelação de Jesus Cristo para dar aos seus servos, irmãos. É uma revelação de salvação para você e para mim. Vamos continuar aqui. E ele diz que não e colírio para que unja os olhos, a fim de que vejas. Em contraste à cidade que curava as pessoas e faziam ver, Deus está dizendo que muitas pessoas que possuem as características de Laodiceia precisam enxergar. Perceba que perceba que a igreja é boa, mas a característica de alguns irmãos precisam melhorar. Por isso Deus faz essa advertência. A característica de alguns irmãos precisam melhorar. Ao mesmo tempo que a igreja é uma igreja precisando constantemente ser advertida, ela é a menina dos olhos de Deus. É o último período da igreja. Com este período, Deus vai terminar a obra. Só que eu quero deixar bem claro. Deus vai terminar a obra com os seus. Mas uma coisa mais clara ainda. Deus vai terminar a obra. Não esqueça disso. Deus é imperativo a palavra final do Apocalipse. Dentro do período da última igreja, por causa que todos dormiram, parábola das 10 virgens, se aplica ao último período da igreja. Todas elas dormiram. Deus ele não quer que a outra parte, não tem nada a ver com 50%, eu já ensinei isso. Tem uma parte da igreja que está dormindo e não tem azeite. O azeite é o Espírito Santo, o azeite é fazer as obras por amor, o azeite é ter a força. Tem pessoas que hoje têm a força de estar vivendo, de até dizer que é de Deus, mas quando vier a verdadeira provação, ela não consegue, porque ela não tem azeite, ela não tem firmeza espiritual em Deus para continuar. Por isso, querido irmão, querida irmã, compre o colorido de Deus para que você de fato possa enxergar que você não é tão bom quanto você imagina. Seja humilde e saiba que sempre tem alguém que sabe mais do que você. Seja aberto ao conhecimento, seja aberto à repreensão, seja aberto ao ensino, porque essa é a característica da igreja do 27º dia, é isso que nós ensinamos. Por isso temos o cânon aberto. Nós estamos abertos ao crescimento espiritual, mas com um fundamento da palavra. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Se falar você é fundamentalista, claro que somos. Somos fundamentalistas na palavra de Deus. É o sola escritura, somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça. Nós temos os fundamentos bíblicos e sobre ele, a rocha, Jesus Cristo, nosso fundamento é pautada a minha salvação, a tua salvação e a do mundo. Por isso pode ajoelhar, meu querido irmão, e pedir a essa rocha, que você caia sobre ela, para que seu coração seja feito em pedaços, para que seja salvo. Não para que ela venha sobre você. Verso 9 diz,
Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Veja que Deus agora, ele diz, olha só, eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Deus está dizendo, eu amo você, meu irmão, minha irmã, eu te amo. Eu quero que você mude. Eu quero levar você para o céu. Você é meu filho. Perceba que Deus não está jogando ninguém fora. O convite dele não é saia. O convite dele não é forme povo aqui, povo ali. O convite de Deus é univos. O convite de Deus é arrependei-vos. O convite de Deus é abandone essas pessoas. Perceba que a característica do eu repreendo é no singular. E nós temos várias palavras verbais aqui que colocam o sujeito pessoal. Todo sujeito que está colocando aqui em Laodiceia coloca uma salvação individual. É sempre individual. Pois dizes, estou, é singular, estou. Toda a conjugação verbal ela é tratada de forma individual. A forma que Deus expressa a igreja de Laodiceia é uma forma totalmente individualizada para cada irmão. Conheço, estou à porta, repreendo. Eis que estou à porta. Olha só, Deus é forma individual, ele repreendo e disciplino, singular. A quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Deus ele está dizendo que te ama, apesar de ele estar bem chateado comigo e com você, como um filho. Você podia dizer como um pai e uma mãe que vê o filho usando droga, matando, roubando. O pai e a mãe podem dizer, filho, eu estou a ponto de te vomitar, mas eu te amo, eu vou continuar com você até o fim. Sabe o que quer dizer esse texto bíblico? Por mais que você esteja frio, por mais que você esteja morno ou quente, Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, vai abrir mão dos seus filhos. Ele vai com você até a sepultura. Ele vai com você onde você está. Ele entra em todos os lugares. Não há profundidade, não há local, não há abismo que possa separar você de Deus. Se você estiver cometendo um crime, se você estiver fazendo algo errado, se você estiver vendo alguma coisa errada, saiba que Deus está ali. Saiba que Deus está te vendo. Saiba que não para te punir, para te salvar. Porque os sãos não precisam de médico. Deus veio para os doentes, para curar. E a repreensão de Laodiceia é para cura. Deus quer curar os laodiciânicos. Deus não quer mudar Laodiceia. Ele quer curar aqueles que estão enfermos em Laodiceia. Deus quer curar os enfermos de cada período. Deus quer te curar, a mim e a você, meu querido irmão. Então aceita o apelo de Deus. Quando Jesus te chama e você não vai, para onde você vai então? Foge depressa para os braços do Senhor. Ele só arrepende agora, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como eu já mencionei, essa porta aqui é a porta da oportunidade. Não. Essa porta aqui, ela não tem nada a ver com a porta da pregação do evangelho. Porque todas as portas, repito, mais uma vez, que Deus pudesse abrir para eu e para você, Deus já abriu. Estão abertas. Eis que Deus tem uma porta aberta para você e para mim, meu querido irmão e minha querida irmã. E essa é uma porta fantástica que Ele dá para você, que Ele dá para mim. Ele abriu a porta. Você tem a porta do Santo dos Santos aberto. Por isso, quando que começou o período da última igreja? Em 1844. Com que fato? Com o Senhor Jesus passando do Santo para o Santíssimo. Evento. O juízo do Santo Santo Santuário Celestial. O juízo investigativo. O momento final do trabalho. Deus está dizendo com o apóstolo Paulo, entre pela fé, agora no Santo dos Santos, porque eis que há uma porta aberta. Mas para que você possa passar por essa porta, Jesus ele chegou até você. Porque todas as igrejas ele vem em passos retumbantes e grandiosos. E agora ele bate a porta. Bate a porta do meu e do teu coração. Ele está com você, é a descrição bíblica. Deus não é o Deus que está nos céus. Deus se apresenta ao povo de Laodiceia como Deus que está ao seu lado. Deus está ao lado de uma lágrima. Deus está ao lado em que você mesmo não tendo força, com a sua mente ele pode te atender e ele irá te atender. Deus está do seu lado. Você tem as portas abertas, ele bate a porta do seu coração. A porta que você tem que abrir é a porta do teu coração. A única porta que Deus não pode abrir, a única porta que Deus não tem a chave,
porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que não te prende, que não te vicia e que não te acorrenta. Ele é um Deus que te liberta. A maior prova é que Deus bate a porta. E tudo que Ele fez, Ele não te obriga a estar com Ele, mas Ele te convida. E Ele bate a porta do teu e do meu coração. E se abrir a porta, você conseguirá ter todos os privilégios e bênçãos de atravessar pela porta e de ser salvo. Mas que privilégio Ele dá? Olha só, Ele continua. Bom, está aqui, eis sua porta e brato, e aí Ele diz, entrarei na sua casa, cearei com Ele comigo. Esse fato de cear, a ceia é muito importante na cultura hebraica. A ceia aqui pode ser uma referência até as bodas do Cordeiro, e pode ser sempre uma referência a uma festa. Sempre referência a uma festa. E aqui pode ser uma alusão a ser convidado a participar das bodas do Cordeiro. Se você entrar e cear, uma ceia sempre, para a tradição hebraica, é a principal refeição, onde todos participam. Normalmente naquele país, eles têm 2 e não 3 refeições. Então, ele vai ter uma, mais ou menos, ali na hora do almoço e outra no jantar. São 2 únicas refeições que eles possuem. E a da noite é a mais importante, porque todos estão unidos e juntos, compartilhando o amor, compartilhando todas as bênçãos. Deus está dizendo que Ele quer compartilhar o amor. E é uma alusão à ceia. Cear é tão importante que na Santa Ceia Deus Ele pegou, e era uma tradição tão importante, quando Ele pegou o bocado e colocou na boca de Judas, mesmo Deus falando que aquele quem eu colocar o bocado é o traidor, eles não entenderam. Porque numa ceia, pegar, cear, estar junto, e a pessoa mais importante pegar e colocar na boca, significa grande respeito, grande amor, grande demonstração de afeto, carinho e generosidade. Deus sabe o que Ele está oferecendo para mim e para você, uma ceia, uma santa ceia, uma boda. Ele está dizendo, olha, eu dou para você, se você abrir a porta, todo o meu carinho, eu vou lavar os seus pés. Eu vou repartir o pão e o vinho com você. Eu vou dar a você a minha graça. Darei a você o meu sangue. Darei para você a minha vida. Darei a você a salvação. Se, somente se, você permitir e abrir a porta do coração. Por isso, abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Abra a porta para Ele estar com você e você com Ele. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei de se sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o vencedor dar-lhe-ei de sentar comigo no trono, Jesus diz, como eu sentei no trono do meu Pai. Jesus faz um convite para mim e para você. Ele nos fez um reino, sacerdotes desse reino. E Ele te convida a reinar com Ele. Porque Ele fala que, como filhos e filhas de Deus que somos, nós somos príncipes do Rei. E como príncipe do Rei dos Reis, podemos sentar no trono com Jesus. Nesse sentido. Porque Ele se revela a Laodiceia. Apesar de dar tanta bronca em Laodiceia, Ele também demonstra o máximo de amor a Laodiceia. Dizendo, vem cá, filho. Como o Luiz Gonçalves diz, chega mais perto, né? Ele diz, senta do meu lado. Senta aqui comigo. Porque você é meu filho, eu te dei bronca como um papai amado, querido, que te ama, mas você está aqui no meu coração, senta do meu lado. Olha que proposta que Deus dá para você, que demonstração de amor, você é maravilhosamente querido. A porta e o sangue do Cordeiro está para você, mas existe uma obra que Deus não pode fazer. É a obra de abrir o coração, é a obra de você viver o Evangelho com o coração aberto, com Cristo dentro, vivendo as obras, cumprindo as obras, mas não pelas obras, como consequência inimaginável de uma vida cristã. O Evangelho deve ser um estilo de vida, é isso que Jesus está dizendo. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou de Deus, porque Ele mora aqui, porque eu sento com Ele, porque Ele é meu papi. Meu Pai mandou, porque meu Pai mandou. Eu estou falando dessa forma carinhosa, só para vocês entenderem que é assim que Deus quer que você veja. E que eu veja. Que Deus hoje abençoe a você e a mim. Como prometido, eu vou pegar agora o Facebook e o YouTube e vou ver então as mensagens para nós estarmos orando. Vamos começar aqui. Então, quero dizer boa noite para a Eliane, boa noite para a Margarete, boa noite para a Luísa, boa noite para o Luiz, boa noite para o Marcos, boa noite para a Cida, para a Patrícia, boa noite para a Margarete de novo, para a Zenilda, boa noite para a Luísa, boa noite para a Eliane e o Michael. No Face está bom, está melhor agora, obrigado. A Fabiana diz, olá, boa noite, pastor, gostaria de pedir oração por minha família e amigos para
sermos sempre fiéis a Deus e a todos. Amém. A Eliana diz, ore por minha família, saudade do meu povo. Amém. Nós também estamos com saudade de todos. Patrícia Ribeiro, peço oração pela minha vida, para que Jesus me ajude a passar por tudo isso. O meu marido surtou ontem, que os irmãos orem que amanhã possa sair da internação dele, porque no UPA ele não pode ficar. Vamos orar, irmã Patrícia. Fabiana assistindo, a Mary Ferreira, a Zenido diz boa noite a todos, o Valdeci, boa noite, mãe. A Cristiane, boa noite mamãe, tô te vendo, mãe. Judite, boa noite, Neuza, boa noite. A Luísa, gostaria que os irmãos orassem por Vânia, está com suspeita de coronavírus e está em isolamento domiciliar, aguardando o resultado do exame. Vamos orar, Luísa, por ela. Boa noite, Rita. Boa noite, Valdileia. Boa noite, Luísa. Boa noite, Marlene. Boa noite, Judite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Elza. Boa noite, Fraga. Boa noite, Fátima. Minha mãe diz, obrigado pelas orações de todos. Amém, Senhor Jesus. A Fraga diz, que bênção de vídeo, que Deus seja louvado pela mensagem. Demais, pastor. Obrigado, que Deus continue nos capacitando. A Fraga diz, ore pela minha família, vamos estar orando. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Tiago. Boa noite, Valdileia Brandão. Vamos ver aqueles que nos assistem através do YouTube. Se faltar algum nome, eu vou estar respondendo depois e vou continuar em oração por todos os pedidos. Minha esposa sempre ora, sempre fala também, nós sempre oramos aqui. A Michele dizendo boa noite, o Everaldo, boa noite. O Valdecir Ponte dizendo boa noite, pastor Fábio. A Maria das Graças, boa noite, pastor Fábio, irmãos em Cristo. O José Adeilson dizendo boa noite. A Marta Crispim, boa noite. A Anitta Cândido dizendo boa noite, pastor, boa noite, Anitta. A Ana Luísa Antunes dizendo boa noite. O Valdir dizendo boa noite. Que abraçamos nossos irmãos de coração sempre. O Valdir, orações para Maria José e minha também. Então vamos orar para Maria José e as orações dele também. E ele tem oração pela irmã. Deus abençoe o pastor. Então que Deus abençoe. Nós vamos aqui agora, nós vamos inclinar a nossa cabeça. Eu vou colocar aqui o Zoom na tela mais uma vez. E vou perguntar para se alguns irmãos que estão... Opa, perdão, coloquei aqui errado. Era para entrar o Zoom e estava entrando a música do Arauto do Rei. Ih, agora travou. A gente não pode colocar errado. Um clique errado e pronto. Aqui. Alguns irmãos que estão no Zoom, antes de nós terminarmos, gostaria de fazer algum pedido de oração? Para nós orarmos agora? Pode fazer, Rogério. O irmão para ele, os dois irmãos dele estão doentes. Só que um já está melhor dele, já está para casa. Sim. Vamos orar, Rogério. Mais alguém do grupo gostaria de fazer o pedido? De oração? Eu estou olhando para cima que eu coloquei uma tela em cima e uma tela embaixo. Aí. Mais alguém gostaria de fazer um pedido de oração? Não havendo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos que se com os pedidos que foram escritos no Facebook, aqueles que já foram escritos de todos os cultos de quarta e domingo, aqueles que ainda serão escritos nos cultos, aqueles que estão sendo elevados ao Senhor agora em oração dos irmãos e irmãs que estão ajoelhados, que o Senhor, Pai, os receba segundo a grandiosidade do teu nome, que o Senhor nos repreenda sempre e que nós, como filhos bondosos e humildes, reconhecemos os nossos erros e andemos no caminho da tua graça e do teu amor. Que o Senhor nos despeça em paz. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite, maravilhosa noite com a presença do nosso Deus. Vou colocar um hino final e os irmãos do Zoom podem sair.